Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi! Olá, pessoal! Bem-vindos! Tudo bem? Tem algum recado hoje? Tenho. Obrigada, Camila Tred. Então, já adiantando o agradecimento, beijo pra Camila. Gente, a Camila lançou um site super bacana, o projeto dela, com uma colega, né? Se quiser falar o nome da colega aí, Camila, pra gente falar, agradecer ela também. Mas chama Perfilamento Criminal e é uma plataforma de divulgação de produção científica nas áreas de neurocriminologia, neurociência, psicologia investigativa e criminal profiling. Então, olha só, gente, é só você sozinha, Camila? Então, beijo pra Camila, maravilhosa. E, inclusive, eu estou participando, porque eu tenho uma coluna porque lá. Porque a Bruna é uma criminosa. Eu roubo corações. Não, mentira, eu vou falar também desses assuntos. E meu primeiro texto já tá lá no ar, eu vou deixar no link nesse episódio, na descrição vai ter o link. E sigam lá no Instagram também, Perfilamento Criminal. E esse projeto é super bacana, e fiquem de olho que vai ter mais coisas saindo por lá, bastante coisa massa. Para quem não lembra, a Camila Tred é perfeita e gravou com a gente o episódio da Mari Ferrer, que a Camila Tred, ela é advogada, né? E é a nossa consultora jurídica. Inclusive, a Camila Tred que me salva dos processinhos aí, que os outros estão querendo me processar. Obrigada, Camila. É isso. E os agradecimentos da semana dos apoiadores novos vão para Cláudia Oliveira, Tássia Teodoro e Dinha Andrade. Obrigada, então, muito obrigada. Obrigada. Falta só o meu namorado apoiar o podcast. Ele só apoiou no primeiro mês, agora que já comeu, foda-se. Agora que assumiu, não apoia mais. Gente, lembrando, se você apoia com mais de R$15 mensais, você entra no nosso Discord, tá? Tem o link lá no Instagram, tem no site. Entra e daí segue as tem lá todo, como é que chama? Instruções. Os avisos. Instruções, isso, era instruções que eu queria. Tem as instruções para você participar das gravações ao vivo. Então, a gente às vezes manda e-mail, né? Mas a gente deixa acumular. Então, pessoal, se você apoia com mais de 15, entra em contato com a gente direto ou entra no Discord para você saber como que participa das gravações. Gente, deixa eu contar uma historinha antes de começar o caso. Vocês que têm histórias sobrenatural. Você que tem uma historinha sobrenatural, historinha de fantasma, de essas coisas aí, manda pra gente no e-mail. Agora eu vou contar pra vocês o dia que eu fui ler as histórias pra começar a separar as que eu vou ler, né? Eu deitei assim na cama no escuro, porque, sei lá, que eu tenho problema, né? E aí eu comecei a ler, aí eu fiquei com medo, tá ligado? Aí eu parei de ler, aí eu não consigo selecionar as histórias. Sabe, ler de meio-dia, com o sol, a janela aberta, na com rua. Um solzinho na cara. Eu fiquei com medo de ler, cara, porque, sério, teve uma que começava assim, toda noite antes de dormir, eu olhava no canto do quarto, tinha um homem de pé, aí eu tava justamente no quarto à noite antes de dormir, eu falei, mano, deixa pra outro dia essa história, né? Não. Recado do editor. Obrigado. Estou editando de madrugada, no escuro, e agora morrendo de medo de olhar pro canto da parede. Abraços. Mas eu continuo mandando, gente, que eu vou gravar pra vocês.
É a Fabi que vai gravar. Mas, ó, tá? gente, se eu ficar com muito medo, esse projeto eu não sei o que vai acontecer com ele. Ai, mas é isso, gente. Manda lá no meuincrimes@gmail.com. Vamos fazer a Fabi ter medo. Mas não vale inventar a historinha, tá, gente? Tem que ser Vale. de Vale, verdade. claro que vale. Vale, mas só se for muito boa. Ah, não. Aí vale Ó, a gente fanfic. pensa que eu vou estar lendo, entendeu? Então não me faz ler um negócio. Tipo, sério, até hoje eu tenho pesadelos com aquela creepypasta que a Bruna falou do bichinho que qualquer. O Carazzi. O Harazi, gente, escuta o nosso episódio de creepypasta, sério, é assustador essa história. Tipo, como que é? Ele aparece quando você... Ah, tipo, se você abrir a porta, Você já sai era. do quarto. Aí eu Você saí sai do do meu quarto, quarto, ele vai. inclusive, né? Outras vezes na minha vida. E aí depois, Ele tá lá, gente, esperando. o bicho entrou e tá... Enfim. Ah, eu tenho um recado aqui, que é a nossa ouvinte, a Gisele. A Gisele, ela resgatou um gatinho de rua. Ela tava com o osso da pata deslocado e apontando no abdômen, então ela teve que fazer cirurgia. E ela chegou a fazer uma vaquinha, atingiu só 26% do valor, e aí ela pegou dinheiro emprestado. O nome da gatinha é Moara, ela já passou pela cirurgia, está se recuperando bem. Mas ela ainda precisa pagar esse dinheiro, né, gente? Então, a gente tá aqui divulgando. Nós vamos deixar o link da vaquinha na descrição desse episódio. Então, quem puder, dá uma ajudinha lá pra pagar a conta da Moara, que é uma gatinha muito fofa. E beijo pra Gisele, então, gente. Salvem gatinhos e é isso. Bora lá pro caso de hoje, que mais uma vez eu me empolguei e tem 10 páginas de roteiro. Ainda bem que hoje a gente começou a gravação cedo. Ah, e outra coisa, saiu o episódio nosso com o Pátria Amada Criminal, então vão lá escutar, tá super divertido, tá engraçado e triste ao mesmo tempo. Apesar desse nome, elas não são bolsominion. Não são. Foi muito bacana ter participado. Elas vão vir aqui pro 1001 também participar uma hora, a gente não sabe quando ainda. Mas a gente vai avisar, então fiquem de olho e vão escutar o episódio delas. E é isso. Tem mais algo pra falar? Não? Não. Então bora lá pro caso de hoje. Mary Beth Rowe era a filha da Ruth e do Alton Lewis Rowe. Ela nasceu no dia 11 de setembro de 1942, na pequena cidade de Duanesburg, no estado de Nova York. Ela tinha um irmão mais novo e juntos eles frequentaram a Duanesburg High School, onde ela era nada mais do que uma estudante comum, nunca chamou atenção nem pro bem nem pro mal. E a Mary Beth uma vez afirmou que quando ela era criança, o seu pai abusou dela, abusou fisicamente, tipo, de bater, né? Durante uma entrevista policial em 86, ela disse a um investigador que o pai espancou ela e trancou em um armário, mas mais tarde, durante o depoimento no tribunal, ela negou que o seu pai tivesse más intenções. Existem poucas informações disponíveis sobre a infância e adolescência dela. Durante algum tempo, o seu pai foi enviado para o exterior para lutar na Segunda Guerra Mundial, enquanto isso a mãe dela ficou trabalhando. E ao voltar da guerra, o seu pai trabalhou como operador de prensa na General Electric, que era o maior empregador da área, a maior empresa que tinha lá, então basicamente todo mundo trabalhava lá. Como ambos os pais ficavam a maior parte do tempo fora, né, ela ocasionalmente era deixada com parentes, e um desses parentes, que era um idoso, disse pra ela que ela era uma criança indesejada e que tinha sido um acidente. E aí, quando o irmão mais novo chegou à adolescência, a Mary Beth disse pra ele: "Você era quem eles queriam, não eu." Embora Mary Beth desejasse ir para a faculdade após a formatura do ensino médio, isso nunca aconteceu. Nos anos seguintes, ela trabalhou em uma série de empregos não qualificados e mal remunerados que não ofereciam muito futuro. Eventualmente, ela se tornou auxiliar de enfermagem no Hospital Ellis, em Schenectady, onde desempenhava bem as suas funções. Em 1963, ela conheceu Joe Tinning em um encontro às cegas com alguns amigos. Ele era um jovem tímido de temperamento gentil que nunca teve problemas com a polícia. O casal se dava razoavelmente bem, tipo eu e a Bruna,
É. E na primavera de 1965, eles se casaram. Joey era um homem muito quieto que trabalhava para General Electric, como a Bruna falou antes, não sujeito a explosões de raiva e parecia levar a vida com calma. Em quase todos os aspectos, Joe e Mary Beth eram como muitos outros jovens casais daquela parte de Nova York. Eles trabalharam muito, tentaram ter uma vida decente e construir uma vida melhor, exceto por um problema estranho e persistente. Seus filhos começaram a morrer. Então, um misterioso conjunto de coincidências cercou a morte dos 9 filhos saudáveis da Mary Beth em um período de 14 anos. 9? 9 crianças. Gente, essa história é bizarra e horrível. E, bom, vocês vão ver. Não que ninguém tivesse notado que todos os seus filhos morreram, né? Todo mundo notou, mas poucas pessoas sabiam de todos os detalhes das mortes. O Departamento de Serviços Sociais, o Gabinete do Examinador Médico, vários departamentos de polícia, amigos, vizinhos, família e até mesmo a casa funerária local registraram em um momento ou outro seu choque e descrença na estranha calamidade que havia acontecido à família Tinning. É verdade que nem todos pensaram que era uma tragédia, alguns viam as mortes como questionáveis e até fizeram relatórios oficiais sobre suas suspeitas. Mas em todos os casos, nenhuma ação decisiva foi tomada contra a Joe ou contra a Mary Beth, e simplesmente não tinha evidências conclusivas de que havia algo errado. Nos primeiros 5 anos de casamento, eles tiveram 2 filhos, a Barbara e o Joseph Jr. E em outubro de 71, o pai da Mary Beth morreu de um ataque cardíaco repentino, e em dezembro desse mesmo ano, ela deu à luz uma terceira filha, a Jennifer. Em 3 de janeiro de 72, a Jennifer morreu no hospital de Shenanigans. Vamos ter que falar isso, porque essa cidade aparece um monte. Vai ser Shenanigans. A Jennifer morreu lá nesse hospital de infecção grave, que foi diagnosticada como meningite. Então, na época, a maioria dos investigadores não acreditava que essa morte fosse suspeita, porque a Jennifer estava doente ao nascer e nunca chegou a ganhar alta para ir para casa. Então, ela passou os poucos dias de vida dela no hospital. É a única criança que acredita-se que não morreu pelas mãos da Mary Beth. As sucessivas mortes de seu pai e do seu bebê podem ter irritado a frágil condição mental da Mary Beth. Então, ela nunca foi uma adulta feliz e bem ajustada, né? Ela era frequentemente descrita como estranha por muitos seus amigos e familiares, e ela pareceu ficar ainda mais distante após a morte da Jennifer. 17 dias depois, em 20 de janeiro de 1972, Mary Beth levou Joseph Jr., de 2 anos, ao pronto-socorro do Ellis Hospital em Shenanigans. Gente, é Schenectady. Ela relatou que ele teve algum tipo de convulsão. A criança foi mantida em observação por algum tempo. Quando os médicos não conseguiram encontrar nada de errado com ele, Joseph Jr. foi mandado para casa. Várias horas depois, Mary Beth voltou ao pronto-socorro com o pequeno Joey. Dessa vez ele estava morto. Ela disse aos médicos que o colocou na cama e voltou mais tarde para encontrá-lo enrolado nos lençóis e o seu corpo estava azulado. Em um comunicado com detetives após o fato, Mary Beth disse que o filho estava tirando uma soneca e que seu aniversário estava chegando. Ela contou que não checou o menino enquanto ele dormia, chegando apenas quando já era tarde demais. Mary Beth disse: ele parecia estar sofrendo de problemas respiratórios que não foram causados por mim. Nossa, como... Tipo, o quê? Oi? Alguém falou que era só... Tipo, o quê? Quando ela deu esse depoimento, sim. Daí já estavam falando. A morte dele foi listada como desconhecida e nenhuma autópsia foi realizada. Bom, e apenas 6 semanas depois, a Mary Beth voltou ao mesmo pronto-socorro com a filha, agora a Bárbara, que tinha 4 anos. Ela disse à equipe que a menina tinha entrado em convulsão. Então, embora os médicos quisessem que a criança passasse a noite em observação no hospital, a Mary Beth insistiu em levar ela para casa. E várias horas depois, como no incidente com o Joseph Jr., ela voltou com a Bárbara, que estava inconsciente. A criança morreu posteriormente em uma cama de hospital de causas desconhecidas. Quando a polícia perguntou para Mary Beth sobre esse incidente anos depois, ela mal se lembrava do que tinha acontecido.
É uma condição rara e pouco conhecida como síndrome de Rey. Foi suspeita na morte da Bárbara, mas nunca foi comprovada. Essa doença é rara, é grave, causa confusão mental, inchaço no cérebro e danos ao fígado. Crianças que estão se recuperando de uma infecção viral, como varicela ou gripe, ou que têm um distúrbio metabólico, correm maior risco, especialmente se estiverem tomando aspirina. O problema é que essa síndrome de Rey, ela tem outros sintomas que são muito característicos, incluindo vômito e diarreia e várias coisas. E a criança não tinha nenhum desses problemas antes de morrer, ela parecia saudável. Então, fica aí o questionamento, né? Todos os 3 filhos de Mary Beth estavam mortos. Eles morreram com 90 dias de diferença, uma ocorrência altamente incomum, mesmo que fosse a síndrome de Rey ou a síndrome da morte súbita infantil. As mortes foram uma surpresa para todos, porque até o momento de sua morte, Joseph Jr. e Bárbara eram saudáveis e ativos. Algumas pessoas pensaram que devia ser algum tipo de doença genética passada de mãe para filho. É por isso que as pessoas ficaram ainda mais surpresas quando, no ano seguinte, Mary Beth engravidou de seu 4º filho. Nossa, eu vou contar, a minha mãe, ela não podia engravidar. Ela teve, 14 abortos espontâneos. Caramba, velho! 14? 14. E quando ela teve o meu irmão, que é meu irmão mais velho, ele... Quer dizer, não é meu irmão mais velho porque ele faleceu. Mas quando ele tinha 11 meses, ele faleceu de meningite. E minha mãe tinha desistido de ter filho. Aí ela engravidou mais uma vez, mas ela tinha colocado o DIU, engravidou com o DIU. Eu também sou filha de DIU. Minha mãe também usava. E aí ela engravidou e aí veio eu e meu irmão gêmeo. Aí ela falou, ela nem queria mais ter filho, assim. É muito doido. Que loucura. Sim, e tem uma parada que a família do meu pai falava que minha mãe era doente, que ela não podia ter... Por isso que quando eu nasci e o meu irmão, a gente foi criado totalmente distante da família do meu pai. Porque minha mãe falou, beleza, então. E quando esse meu irmão que faleceu, nasceu, ele era a cara do meu pai e todo mundo falava que... A família do meu pai, né? Falava que não era filho dele. Você acredita? Caramba, velho, que filho da puta. Eles não curtiam minha mãe, tá ligado? Nossa, né? E aí, olha só que legal. Esses dias aí, durante a pandemia, uma dessas irmãs do meu pai aí queria ir lá em casa com os amigos fazer 11 pessoas na minha casa, e eles queriam fazer uma oração contra o Covid. Pra quê? Aí ela ligou lá em casa e falou assim, não precisa fazer nada, só um bolo e um suco já resolve. Aí minha mãe assim, cara, eu chamo a polícia se vocês aparecerem, vocês são loucos. Ai, gente, não, gente, ninguém merece, né? Sério. Porra, é foda, velho. Mas cara, quando é pra acontecer, acontece, né? Eu também, a minha mãe usava DIU. Tô aqui. Meu namorado, a minha sogra tinha 40 anos, achava que não podia mais ter filho, tá aí. E é isso, gente. Por isso que não existe método 100% e é por isso que a gente é a favor do aborto. Ou seguro. Então, use mais do que um método, né? Não usa só um. 2 cabecinhas. Não, por favor. Gente. Não, mentira, não façam isso, gente. Mas é isso aí. Bom, no Dia de Ação de Graças, em 1973, a Mary Beth deu à luz a Timothy, um pequeno bebê pesando pouco mais de 2 quilos. Mary Beth levou Timothy para casa 2 dias depois. Em 10 de dezembro, apenas 3 semanas após o seu nascimento, ele foi levado de volta ao mesmo hospital. Ele já estava morto. Mary Beth disse aos médicos que encontrou ele sem vida em seu berço. Novamente, os médicos não encontraram nada de errado no ponto de vista médico, né? Ele parecia um bebê normal e a sua morte foi listada oficialmente como síndrome da morte súbita infantil, um evento raro, sem causa aparente, que pode ocorrer entre os 2 e 4 meses de idade e que se acredita ser causado por asfixia pelo bebê dormir de barriga para baixo.
Mais pra frente eu vou falar mais sobre essa síndrome da morte súbita infantil. Inclusive, peguei informações do site do Drauzio Varela. Beijo, Doutor Áuzio, vem no nosso podcast. Amamos. Nossa, Vamos fazer o meu episódio sonho, do Carandiru juntos, Doutor Áuzio. Enfim, daí eu vou explicar mais pra frente um pouquinho mais sobre isso. Aí que deixa eu contar uma outra coisa que aconteceu comigo. Ok. Uma vez eu fui num show e eu pulei do palco. Aí eu caí no chão, porque ninguém me segurou, porque, enfim, era... Porque só tinha criança no show e criança não sabe... Você quis Não, mas é que pular, né? criança não Ensina as sabe crianças. show punk, entendeu? É diferente. Era o show do Lagwagon. Aí, beleza. Não quer... Mano, se você vai num show punk e você tá na primeira fileira, saiba que pessoas vão pular na sua cabeça. Se você não gosta disso, vai no show do Roberto Carlos, sabe? Do Justin Bieber, sei lá. Enfim, Ai, aí caí, né? Fiquei toda fodida, tive que ir pro hospital. Aí fui pro hospital, não sei o que, caí, gente, tipo, 2 metros de altura. Eu me fodi, assim. Aí, beleza, eu tava machucada. E quando eu levei alta, né, e fui pra casa, aí passou uns 2 dias, eu comecei a desmaiar, do nada. Aí eu fui no pronto-socorro, aí me fizeram vários exames, não sei o que. Aí teve uma hora que o médico, ele olhou pra minha cara e fez assim: alguém na sua família já faleceu de morte súbita? Aí eu, tipo... Mano, esse cara tá sugerindo que de repente, sei lá, né, vai acontecer... Gente, eu fiquei 1 mês sem dormir direito. Achando Cara, que você ia morrer. eu fiquei, tipo, muito zoada, assim, eu fiquei muito mal. Você aí que é médico, nunca pergunta isso com paciente, cara, que é complicado, velho. Nossa, mano. Eu fiquei nossa. muito... Gente, sofri muito, assim, você não tá ligado? E aí, mas depois eu melhorei, normal, assim, né? Não fez nada, nem me deu atestado do trabalho, porque eu não pedi, que eu fiquei com vergonha de pedir, porque parecia que eu tava lá só pra pegar atestado, sabe? Tipo... Eu falei assim, não vou pedir, né? Porque aí, enfim. Pois é, gente. Tá aí viva até viva, hoje, né? tô Quer viva. dizer que... E ninguém na minha família tá tudo bem. sofre ou sofreu de morte súbita. Porque morte súbita Morreu, você só mas- sofre disso uma vez, né? Uma vez, né? Não dá pra- Não tem muito o que fazer, não. Gente, chega, parei Bom, de contar a história. cara... Tem que contar a história, porque esse caso é horrível, então... vai fazer o quê, A história né? da minha vida é horrível. Essas histórias. Mais ou menos a gente pode rir, né? Bom, 2 anos depois que morreu o Timothy, em 30 de março de 75, um domingo de Páscoa, a Mary Beth deu à luz seu 5º filho, o Nathan. Uma das amigas da Mary Beth disse à autora Joyce Eggington anos depois: ainda posso ver seu rostinho, seu cabelo era tão loiro e com aqueles grandes olhos azuis e sorriso. Ele era o espécime mais perfeito de um menino. Ele era apenas lindo. E em 2 de setembro, a Mary Beth apareceu no Hospital St. Clair com o pequeno Nathan de apenas 5 meses em seus braços. E ele também estava morto. Ela disse que estava dirigindo seu carro com o bebê no banco da frente quando percebeu que ele tinha parado de respirar. E novamente parecia não haver uma explicação racional para a morte dele. Amigos e vizinhos ficaram horrorizados. 5 dos filhos da Mary Beth morreram. 4 deles estavam sob seus cuidados exclusivos quando simplesmente deixaram de ser saudáveis. E ainda havia mais coisa por vir. Em 1978, Mary Beth e seu marido Joe decidiram adotar uma criança. Nesse mesmo ano, a Mary Beth engravidou novamente e os Tinnings não cancelaram a adoção. Em vez disso, eles optaram por manter os 2 filhos. Em agosto de 1978, eles receberam um menino, Michael, da agência de adoção. 2 meses depois, em 29 de outubro, Mary Beth deu à luz a seu 6º filho, uma menina que chamaram de Mary Frances. Em janeiro de 1979, o bebê aparentemente desenvolveu algum tipo de convulsão, de acordo com Mary Beth. Ela levou Mary Frances às pressas para o pronto-socorro, que ficava do outro lado da rua do seu apartamento. É bom que já mora na frente do hospital, né? É porque ela era técnica de enfermagem, né? E aí ela morava Entendi. perto. A equipe médica foi capaz de reanimá-la. Eles salvaram a vida do bebê, mas apenas por um tempo.
Em 20 de fevereiro, Mary Beth veio correndo para o mesmo hospital com Mary Frances aninhada em seus braços. O bebê, de apenas 4 meses, estava com morte cerebral. A explicação foi a mesma das outras. Mary Beth disse que encontrou o bebê inconsciente e não sabia o que havia acontecido com ela. Quando a autópsia mais uma vez foi inconclusiva e não foi encontrada a causa da morte, novamente foi atribuída à síndrome de morte súbita infantil. Que doideira, gente. O que será que Essa está morte acontecendo, súbita. né? Quem poderia imaginar? Já Morreu, existia por que será? anticoncepcional nessa época? Acredito que sim, anos 70 sim. Sim. Foi a época que lançaram o anticoncepcional. Mas aí que tá, ela queria ter filho, né? Esse que é o problema. Bom, depois que a Mary Frances foi enterrada, a Mary Beth não perdeu tempo para engravidar novamente. Em 19 de novembro do mesmo ano, ela deu à luz seu 7º filho, Jonathan. Nesse tempo, os teens ainda cuidavam do seu filho adotivo Michael, que tinha então 13 meses e parecia estar com boa saúde. E em março de 1980, a Mary Beth apareceu no Hospital St. Clair novamente, com o Jonathan inconsciente. Como a Mary Frances, ele foi revivido com sucesso, mas devido ao histórico familiar, ele foi enviado ao hospital de Boston, onde foi minuciosamente examinado pelos melhores pediatras e especialistas disponíveis. Mas, obviamente, que os médicos não conseguiram encontrar nenhuma razão médica válida para o bebê simplesmente parar de respirar. Então, o Jonathan foi mandado de volta para casa com a sua mãe, e poucos dias depois, a Mary Beth estava de volta ao St. Clair's, dessa vez com o Jonathan com morte cerebral, e ele morreu em 24 de março de 1980. Menos de um ano depois, um evento crucial ocorreu na casa dos Tinney. Na manhã de 2 de março de 1981, Mary Beth apareceu no consultório de seu pediatra com Michael, então com 2 anos e meio de idade, aquele menino que ela tinha adotado, né? Ele estava enrolado em um cobertor e inconsciente. Mary Beth disse ao médico que ela não conseguiu acordar o Michael naquela manhã e não tinha ideia do que estava errado. Ela descreveu o que aconteceu para a polícia. Quando eu entrei de manhã para levantá-lo e para que pudéssemos ir ao médico, ele não estava respondendo. Quer dizer, ele reagia um pouco, mas estava muito molinho e assim por diante. Em vez de chamar uma ambulância, eu saí de nossa casa, coloquei ele no carro e literalmente joguei ele no carro e fui para o hospital, ou, quero dizer, fui ao escritório do Dr. Melly, escreve Melly, gente. E entrei lá e na hora um dos médicos, acho que me levou e falaram que ele morreu de pneumonia viral. Ou seja, ela... Não, é muito confuso, né, isso que ela falou? Ela sempre... Todas as mortes, ela... É muito estranho o jeito que ela fala. Quando o médico examinou o menino, ele já estava morto. Mais tarde, uma autópsia encontrou vestígios de pneumonia, mas não o suficiente para causar a morte. Desde que Michael foi adotado, a teoria há muito tempo suspeitada é de que as mortes na família Tinney tinham origem genética, e aí isso foi descartado, né? Outra coisa estava acontecendo, só que ninguém sabia exatamente o que era. Depois que Michael morreu, algumas enfermeiras questionaram o comportamento estranho de Mary Beth. Elas notaram que, quando ela percebeu que o Michael estava doente naquela manhã, a Mary Beth poderia facilmente ter atravessado a rua até o pronto-socorro para ter atendimento médico, e na verdade ela tinha feito exatamente isso quando os outros filhos morreram. Mas em vez disso, ela deixou passar horas e horas e horas até que o outro consultório médico tivesse aberto e ela fosse até lá, né? Ou seja, aí já tem duas coisas, né? Primeiro que não é mais genético, né? Porque o filho adotado morreu da mesma forma. E a segunda coisa que é, ao invés de levar direto no hospital que ficava do outro lado da rua, ela foi até um médico X aleatório lá, o doutor Hamilton, que é o nome do meu pneumologista, inclusive. Foi lá mais tarde, esperou horas e horas. E é isso, né, gente? É tudo muito estranho. E aí, em 22 de agosto de 85, a Mary Beth, então com 42 anos, deu à luz sua 8ª filha, a Tammy Line. Como todas as outras crianças aos cuidados da Mary Beth, ela estava destinada a ter uma vida curta. Em 19 de dezembro, a vizinha Cynthia Walter, que também era enfermeira, foi às compras com a Mary Beth e depois visitou a sua casa.
Ela contou que ficou por poucos minutos na casa dos Tinning e que pediu pra segurar a Tammy, mas a Mary Beth logo pediu a bebê de volta e então a Cynthia foi embora. E aí, mais tarde, naquela noite, a Cynthia recebeu um telefonema frenético da Mary Beth, gritando para que fosse até a sua casa. Aí, quando a Cynthia chegou na casa da Mary Beth para ver o que tinha de errado, ela encontrou a pequena Tammy Line deitada em um trocador. A Cynthia contou em um tribunal mais tarde. Ela não estava se movendo, ela estava roxa e eu não conseguia sentir o pulso ou a respiração. Ela não estava respirando. Cynthia tentou descobrir o que aconteceu, mas não havia nada óbvio que indicasse. Uma equipe médica de emergência chegou ao local. Eles imediatamente pegaram Tammy Lynn e correram para o hospital. Quando a Cynthia perguntou para Mary Beth o que aconteceu, ela disse à vizinha que Tammy Lynn estava enrolada no cobertor. Na sala de emergência, o bebê foi declarado morto e, novamente, não tinha nenhuma causa aparente de morte para a equipe do pronto-socorro, mas como eles já estavam totalmente cientes da história da família Tinning, a suspeita rapidamente cresceu sobre Mary Beth, né? Porque toda vez isso, inclusive o filho adotivo, né? Uhum. Na manhã seguinte, Cynthia visitou os Tinning para ver se ela poderia ser de algum conforto para Mary Beth, que ela presumiu que estaria sofrendo com a morte da sua filha recém-nascida. Quando ela entrou em casa, encontrou Joe e Mary Beth na cozinha. Eles estavam lá, sentados, tomando café da manhã, contou a Cynthia mais tarde no tribunal, e eu disse a eles onde estaria se precisassem de mim. Mais tarde, após o funeral de Tammy Lynn, Mary Beth convidou pessoas para um brunch em sua casa. Seu comportamento havia mudado visivelmente. Ela estava sorrindo, comendo, conversando com todos. Isso foi o que a Cynthia contou, né? E ela também disse que não parecia estar chateada. Sandy Rowe, que era casada com o irmão de Mary Beth, mais tarde testemunhou que quando ela se encontrou com Mary Beth após a morte de Tammy Lynn, ela não parecia chateada. Inclusive, ela disse: "Nós conversamos sobre o Natal. Ela nunca realmente falou sobre a morte da bebê e isso não pareceu incomodá-la." Né? Tudo bem. Agora eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Gente, eu odeio quando alguém fala essa frase. Mas assim, ó, normalmente quando a gente cobre algum caso de criança que faleceu, a gente sempre escuta um babaca falando, né? Cadê a mãe que não viu, né? Cadê a mãe? Uhum. Cadê o pai que não reparava Então. que a esposa tava aí? Esse cara, ele vai ganhar o troféu de maior banana do universo. Troféu banana. Sério. Ele é literalmente o banana de pijama, ele é um inútil que só gasta oxigênio nessa terra e sério, gente, esse cara, sinceramente, não tem outro adjetivo pra ele a não ser banana. É um Ele homem. Espécie primordial de homem, é isso aí. Bom, a polícia obviamente suspeitava que algo estava acontecendo de errado na casa dos Tinning e foi entrevistar a Mary Beth no mesmo dia. O investigador da polícia, o Bob Infield, ele questionou ela sobre a morte da Tammy e queria detalhes sobre como ela morreu. "Eu sei porque você está aqui", disse a Mary Beth. "Você vai me prender e me levar para a cadeia." Uma autópsia não forneceu uma razão médica válida para a morte da Tammy e, como resultado, a morte foi listada como síndrome de morte súbita infantil mais uma vez. Quanto ao marido da Mary Beth, nada parecia incomodar o Joe. Depois de cada morte, ele se vestia com as mesmas roupas e obedientemente ia aos serviços religiosos funerários. Ele ficava sentado em silêncio no velório, sem reclamar e raramente conversava com alguém. Em uma entrevista a um repórter do Times Union, ele disse o seguinte: "Havia umas coisas que me deixavam desconfiado, mas você tem que confiar em sua esposa. Ela tem coisas para fazer e, contanto que as faça, você não faz perguntas." Parabéns. Meu querido, todos os seus filhos estão morrendo com poucos meses de vida. Você sim tem que fazer perguntas para a sua mulher e falar que porra você está fazendo. Tipo, cara, gente, sério, que banana, esse né? cara... Não, é um bananão. Esse cara é o maior bananão de todos os tempos. É só isso. A gente vai falar um pouco da síndrome da morte súbita infantil, que já foi responsável por milhares de mortes infantis todos os anos nos Estados Unidos.
Às vezes é chamada de morte no berço. Era uma condição que não era muito bem compreendida na década de 70. Desde aquela época, muitas pesquisas foram concluídas sobre esse evento que tira a vida de bebês em seus berços sem qualquer aviso. É um diagnóstico de exclusão e isso significa que a determinação de uma morte por síndrome de morte súbita infantil geralmente é um diagnóstico de exclusão. E isso significa que a determinação de uma morte por síndrome de morte súbita infantil é geralmente feita depois de que todo o resto é descartado. Que nem quando eu fui lá, que tava desmaiando, aí o médico falou... E aí, de repente, alguém na sua família, né? É tipo virose também, né? O pessoal tá falando que tipo, você tá lá morrendo, cagando, vomitando. É virose. É a virose. Bom, os médicos tinham certeza de que ela estava relacionada ao sistema respiratório e que os bebês provavelmente morreram de apneia, que é uma interrupção repentina e inexplicável da respiração. Geralmente ocorre em crianças menores de 1 ano e 80% das vítimas têm entre 2 e 4 meses. A maioria dos especialistas não acredita que um bebê sufocará por ser enrolado em cobertores e lençóis. Segundo o médico Drauzio Varela, te amo, Drauzio, uma preocupação... Drauzio, melhor pessoa desse Brasil. Gente, eu amo o canal do Drauzio. O Drauzio é maravilhoso. Gente. Bom, de acordo com o Dr. Áuzio, uma preocupação dos pais que tiveram a infelicidade de perder um filho nessas condições é com a probabilidade da síndrome se repetir num nascimento futuro. Embora nesses casos o risco seja mais alto, ele é mínimo. A estimativa é que a chance do irmão sobreviver seja da ordem de 99,6%. A síndrome da morte súbita infantil acontece por uma correlação de fatores. Entre eles, o bebê dormir de cabeça para baixo, de barriga para baixo. Barriga de cabeça para baixo também, né? Mas aí acho que vai dar mais problema ainda. O bebê dormir agasalhado, ser exposto à fumaça de cigarro e até mesmo características genéticas envolvidas no controle involuntário das funções cardíacas e respiratórias. É muito raro de acontecer e praticamente impossível que tenha sido a causa da morte dos 9 filhos da Mary Beth, né? Tipo, gente, um raio... 8, né? Porque a primeira que morreu lá foi realmente foi um meningite. acidente. Porque ela morreu no hospital, foi né? meningite, é verdade. É. Não, e tipo, mas 8, né, gente? E assim... 8. Nesse caso, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Não, cara, é assim, tanto que os médicos... Bom, depois eu falo, tem mais pra frente no roteiro, quando eles falam nos depoimentos. Ao longo dos anos, vários médicos investigaram o mistério na casa dos Chinen que levou à morte de 9 crianças. Fatores hereditários eram fortemente suspeitos, embora a morte inexplicada do Michael, que era o filho adotivo, diminuísse a possibilidade de que algum tipo de gene da morte fosse transmitido aos filhos dos Chinen. A Mary Beth e o Joseph também se submeteram a vários exames médicos ao longo dos anos para procurar uma causa. Isso provou ser de pouco valor. O Dr. Baden comenta a teoria genética em seu livro, que chama Confessions of a Medical Examiner. Ele diz o seguinte: não há doença genética conhecida que possa causar morte súbita em crianças saudáveis. O chefe de polícia de Schenectady, que era o Richard E. Nelson, ele disse o seguinte para a imprensa: quase todos que entraram em contato com a família, o hospital, médicos, assistentes sociais estavam desconfiados e comunicaram essas suspeitas uns aos outros, muitos desde o começo. Mas, né, o problema é que não era que as pessoas não fossem céticas, né? O problema era que não era possível determinar a causa exata da morte dos bebês. E sem uma decisão definitiva do escritório do médico legista, um esforço investigativo unificado do departamento de polícia não podia ocorrer. O Dr. Robert Sullivan, que era o examinador médico da cidade, ele foi entrevistado pela autora Joyce Eggington para o seu livro sobre o caso, que chama From Cradle to Grave, e ele disse o seguinte: olhando para trás, o principal problema é que diferentes pessoas ou agências sabiam sobre cada uma dessas mortes, mas não havia coleta centralizada de informações. Estávamos todos juntos e todos nós falhamos.
É aquela coisa, né, gente? Todo mundo desconfiava, todo mundo achava que tinha alguma coisa errada, mas ninguém se conversava e ninguém tomou nenhuma atitude quanto a isso, né? Então, ninguém podia provar, porque chegava no o médico falava, foi isso aqui. E não procurava saber, cara, como assim você tá botando a causa da morte como um negócio que é improvável que aconteça 8 vezes, sabe? Ninguém podia provar, né? Ninguém para pra pensar nisso, sabe? Então, foi... É isso. Não, e também assim, né? Tipo, cara, como pode ser possível ela matar tanto bebê? Tipo, a pessoa nem acredita, é muito surreal. É tipo. E continua vivendo a vida normal, tipo, não foge, não muda de cidade, não. Continua tendo mais filho, sabe? E continua matando as crianças. Realmente, tu não quer acreditar, né? Porque é muito surreal. Bom, os vizinhos dos Tinnings conheciam muito bem a história dos seus filhos mortos. E eles diziam, né? Eu sabia que ela havia perdido 5 filhos e tinha minhas suspeitas, disse um vizinho ao New York Times. Mas quem era eu para apontar o dedo? Entre as mortes, Mary Beth estava frequentemente grávida. Quando o bebê nascia, ela era vista andando pelas ruas, empurrando o carrinho de bebê, conversando com os vizinhos e discutindo sobre a nova adição da sua família, né? Que já era estranha e trágica. E aí também mais um comportamento dela, né? Que era tipo assim, ai, tô super feliz que tô grávida de novo. Embora já morreram 400 filhos meus, né? Ela sempre fazia questão de mostrar a criança e todo mundo, olha que legal, e ficavam com pena dela de novo, né? Nossa, coitadinha, vai ter mais um filho? Será que esse vai dar certo? Olha só, coitado. Gente, imagina a pessoa passar por 9 partos. Nossa, mano, sério, não. Como assim? Que fetiche louco é esse de ficar grávida tantas vezes? Não só parto, né? Mas gravidez, que é um negócio que é pesado, corpo, tá ligado? Psicológico, pra tudo. Bom, outro vizinho disse certa vez para um repórter do Albany Times Union que quando a última criança nasceu, eu me perguntei quanto tempo esta vai durar. E após a morte de Tammy Lynn, investigadores da polícia de vários departamentos se reuniram em Albany para discutir a bizarra história da família Tinning. Já não era sem tempo, não é mesmo? Finalmente, né, velho? A mulher já tava entrando na menopausa, aí resolveram... não, vamos resolver isso aqui, né? As mortes das 9 crianças, junto com todas as evidências existentes em cada caso, foram revisadas cuidadosamente. Os relatórios médicos foram examinados, as declarações foram reexaminadas e os relatórios de autópsia disponíveis foram estudados. Mesmo com a montanha de papelada de um período de 14 anos, havia um consenso de que uma ação penal bem-sucedida ainda não poderia ocorrer sem evidências adicionais. Foi decidido que Mary Beth deveria ser entrevistada novamente a respeito da morte de Tammy Lynn. Então, na tarde de 4 de fevereiro de 86, o detetive da polícia Bob Infield e o investigador da Polícia Estadual Joseph Caras, eles foram à casa da Mary Beth para convidar ela para ir para a sede da polícia para interrogatório. A Mary Beth não tinha nenhuma obrigação de ir porque não tinha mandado de prisão. Eles só falaram que a cooperação dela era necessária se ela quisesse esclarecer a suspeita sobre a morte de sua filha. A Mary Beth concordou, embora mais tarde ela tenha dito que se sentiu compelida a ir com a polícia. Pouco depois de chegarem ao prédio da Polícia Estadual em Loudonville, que fica também em Nova York, no estado de Nova York, a polícia disse que informou ela sobre os Miranda Warnings, né, Miranda Rights dela, que é aquele, você tem direito a manter-se calado, pedir um advogado, etc, etc. E ela concordou em falar com os investigadores. No julgamento, a Mary Beth negou ter recebido essas advertências e disse que a polícia a intimidou. E aí, ela falou sobre a sua vida quando criança e como ela cresceu em Duanesburg. Ela também afirmou que lamentou a morte de cada um de seus 9 filhos e negou qualquer papel no que aconteceu com eles. Com exceção da Jennifer, cuja causa da morte foi uma infecção, ela presumiu que seus filhos morreram de síndrome da morte súbita infantil ou problemas genéticos. Sobre a morte da Tammy, a Mary Beth disse que na noite de 19 de dezembro de 85, ela colocou a filha para dormir em seu berço como fazia normalmente. Tammy estava chorando naquela noite, disse ela, o que a irritou porque a fez se sentir como uma mãe inadequada. Ela disse que assistiu à televisão por um tempo sozinha e quando voltou para verificar a bebê, a Mary Beth descobriu que ela não estava mais respirando. Ela disse que pegou o bebê e tentou reanimá-lo, mas nada funcionou
então ela acordou o marido e chamou uma ambulância. Mas a polícia não acreditou nessa história. Era muito parecida com as outras 7 mortes na casa dos Cheney, todas ocorridas quando Mary Beth estava sozinha com a criança. E as mortes por síndrome da morte súbita infantil ocorrem apenas enquanto o bebê está no berço. Um bebê não morre... Gente, eu vou chamar de SMSI, tá? Que é a abreviação de síndrome da morte súbita infantil. Um bebê não morre de SMSI nos braços de sua mãe. Na verdade, pegar um bebê é a única maneira conhecida de prevenir a sua morte súbita. Mas uma informação que eu achei interessante do site do Drauzio Varela porque eu não sabia disso, mas as crianças dissipam calor pelo rosto também, quando elas são bem novinhas. Então, quando elas estão deitadas de barriga para baixo, além de sufocar, né, por causa que ela não consegue respirar direito, tem muito gás carbônico saindo, ela também não consegue dissipar calor. Por isso que o bebê agasalhado, né, todo agasalhado em um quarto quente e de cabeça, de barriga para baixo, ele mais provável de morrer por causa dessa síndrome, porque o corpo responde, né, tentando diminuir a frequência cardíaca para diminuir o calor e ele acaba morrendo sufocado, parar de respirar. Então, pegar uma criança, basicamente você tá salvando ela, né, se ela tá nessas condições. Então, tipo, não faz sentido nenhum essas histórias dela, assim, tipo, tá no carro com a criança. A criança tá no banco do carro, como é que ela vai sufocar, sabe? Sim, e tipo, é muito, gente, é muito. Tipo, em todos os casos, não houve nenhuma outra testemunha também, né? A maioria dos fatos disponíveis sobre cada morte vieram só da Mary Beth. Então ela contou a história inicial, ela forneceu os detalhes necessários, ela descreveu os últimos momentos da vida de cada criança, e era muito conveniente e que não houvesse ninguém ali para desafiar a sua versão dos acontecimentos. E aí que eu lhe digo, cadê o pai dessas crianças, porra? Né? Porra, Cadê? gente, não é possível. Bananão, tá onde o bananão? Gente, como assim, Bruna? Imagina você que mora com seu namorado e aí você tem 9 filhos e cada vez você tem gatos, pronto, que você não tem filhos. E aí toda vez morre um gatinho seu. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô comparando mãe com mãe de pet. Não, gente, não. Só avisando, tá, gente? Não é. Mas eu vou mesma usar um coisa. outro exemplo. Por exemplo, Bruna, você pede no delivery bolo de chocolate. Pronto, vai todo comparar dia. criança com chocolate. Bom, enfim, né, gente, como E é aí todo dia desaparece e, tipo, você não vai questionar o Weber, por exemplo? O que aconteceu, cara? Como assim? Como Sumiu assim? meu Por que bolo? tá morrendo tanto? Você tem algum problema? Você tá, aí é tipo, como que era? Eu sou viciado em hambúrguer, né? Não dá, cara. Esse cara, sério, o bananão em pessoa, é ele. Bom, a entrevista na sede da polícia continuou por horas e horas, e durante esse tempo, os investigadores Bob e Joseph abordaram as mortes de todas as crianças. Alguns eventos datavam de 14 anos, e os detalhes, conforme relembrados por Mary Beth, não coincidiam com os fatos conhecidos. Porque, né, vai passando tempo, e aí depois de tantas mortes... Vai confundindo, né? Exatamente. E aí seria plausível que ela ficasse confusa, né? Por volta das 2 da tarde, um outro investigador da Polícia Estadual, William Barnes, que conhecia a Mary Beth desde a infância, participou da entrevista. E aí, quando a Mary Beth foi confrontada com a suspeita sobre as mortes, ela inicialmente negou tudo. Ela repetia, eu não fiz isso. Mas depois de várias horas de questionamentos persistentes, ela cedeu. Embora ela continuasse a insistir que nunca mais machucou a maioria das crianças, ela disse que a Tammy Lynn, o Nathan e o Timothy eram as exceções. Ela disse o seguinte, eu não fiz nada para Jennifer, Joseph, Barbara, Michael, Mary Frances e Jonathan. Só esses 3, Timothy, Nathan e Tammy. Sufoquei cada um com um travesseiro porque não sou uma boa mãe. Não sou uma boa mãe por causa dos outros. E, cara, ela admitiu 3 e os outros todos que morreram do mesmo jeito, não fui eu. Isso não fiz nada. Foi só uma coincidência. E aí, durante o interrogatório, a polícia entrou em contato com o marido Joe, o bananão, e em seu trabalho na General Electric, e ele foi até a sede da Polícia Estadual. Quando a Mary Beth teve permissão para se encontrar com ele, os dois tiveram uma breve conversa. O Joe pediu para ela que contasse a verdade, seja lá o que fosse,
e aí ela começou a chorar enquanto os policiais observavam. E depois de alguns minutos, a Mary Beth admitiu os assassinatos para o Joe. Bom, foi quando a polícia chamou uma estenógrafa e juntos, enquanto os investigadores faziam perguntas e a Mary Beth respondia, eles compilaram um depoimento de 36 páginas. Nele, Mary Beth admite sufocar 3 crianças, mas continuou a insistir que ela nunca machucou os outros. Ela disse à polícia que, na noite da morte de Tammy Lynn, ela estava dormindo no sofá da sala. Eu estava prestes a cochilar quando Tammy acordou e começou a chorar, disse Mary Beth. Eu me levantei, fui até o berço e tentei fazer algo com ela para fazê-la parar de chorar. Finalmente, usei o travesseiro da minha cama e coloquei sobre a sua cabeça. Segurei até que ela parasse de chorar. Então ela pegou o travesseiro e o colocou no sofá para convencer Joe de que estava dormindo. Gritei por Joe e ele acordou, disse ela. Disse a Joe que Tammy não estava respirando. Eu fiz massagem cardíaca, por mais estúpido que pareça, mas eu já sabia que ela não estava mais viva. Quando lhe perguntaram por que ela matou a Tammy, a Mary Beth respondeu: porque ela estava sempre chorando e eu não conseguia fazer nada direito. Ao fim do depoimento, Mary Beth foi formalmente acusada do assassinato de Tammy Lee. Parte do problema para a investigação dos casos na época em que aconteceram foi a falta de comunicação entre o consultório do médico legista e os médicos que cuidaram das mortes dos bebês que não foram autopsiados. Algumas das mortes, como Bárbara em 1972 e Michael em 1981, tiveram uma causa válida listada na certidão de óbito. E se uma morte não pode ser caracterizada como homicídio, então, teoricamente, nenhum crime foi cometido. Nossa, gente. Querendo ou não, assim, né? Tipo, você vai acusar, vai, mas é que assim, tá, beleza, não foi feito nem autópsia, esse que é o problema também, sabe? Tipo, morrer a criança, você não quer saber por quê? E aí os caras, não, tá de boa. Sabe, se alguém tivesse feito algo na época, eu acho que com certeza teriam salvado pelo menos uma das crianças, sabe? Bom, logo após a prisão da Mary Beth, a polícia e o escritório do DA, eles decidiram levar a investigação um passo adiante. Em 29 de maio de 86, sob a direção do Dr. Michael Baden e do Dr. Thomas Orwan, que era o chefe de patologia do Hospital Ellis, os corpos de 3 filhos da Mary Beth foram exumados. Eles foram transportados para o gabinete do examinador médico para mais testes, mas uma confusão sobre a localização dos túmulos resultou na exumação de um cadáver errado em um caso. Olha que trabalho maravilhoso. E os outros 2 corpos estavam decompostos demais para qualquer exame conclusivo, então acabou que não deu em nada, né? Eles tentaram exumar, mas não deu certo. Bom, a polícia e o Ministério Público do Condado consideraram que o caso da Tammy era o único caso que eles tinham as evidências mais fortes, e as confissões da Mary Beth em 4 de fevereiro foram cruciais e certamente seriam persuasivas para qualquer júri que as ouvisse. Então, em dezembro de 86, as audiências pré-julgamento ocorreram no Tribunal do Condado para determinar se as declarações seriam ou não admitidas em um julgamento posterior. E pela primeira vez o público ia ouvir a explicação da Mary Beth sobre o que aconteceu na sua casa onde tantos bebês morreram. O investigador da Polícia Estadual, Joseph Karras, testemunhou que Mary Beth foi à sede da polícia voluntariamente e não estava presa no momento. Ele afirmou que leu os Miranda Rights para Mary Beth e ela os entendeu. Miranda Rights, gente, é quando aquele lá que a gente vê no CSI, sabe? Você tem o direito de permanecer em silêncio, isso aqui. Pedir um advogado, enfim, parar falar só o que você quiser, enfim, né? Isso. Outro investigador da Polícia Estadual disse ao tribunal que depois que Mary Beth confessou ter matado 3 de seus filhos, ela parecia aliviada por tudo ter acabado. A estenógrafa que ouviu a declaração de Mary Beth em 4 de fevereiro de 1987, Margot Bernhardt, também testemunhou que Mary Beth não foi forçada a responder nenhuma pergunta e parecia entender tudo o que foi dito a ela. Em 16 de dezembro, pela primeira vez, o mundo ouviu a versão de Mary Beth e de como seus 8 filhos morreram em seus braços, sem nenhum motivo médico conhecido. E Mary Beth disse, né? Eles estavam me falando o que dizer.
Muitas vezes a polícia fazia uma declaração e eu apenas repetia. Então ela começou a jogar esse joguinho, né, de que, tipo, tinha que repetir tudo que a polícia dizia. Esses senhores estavam contando uma história e eu apenas a repeti. Ela disse que os policiais gritaram e ameaçaram, e quaisquer declarações que ela possa ter feito foram em resposta a essa intimidação. Eu estava apenas cansada, disse Mary Beth. Não queria continuar. Eu sabia que o que eles estavam fazendo era errado, mas parecia que eles me tinham em suas garras. Ela disse que resistiu às sugestões da polícia por horas, mas finalmente desistiu quando eles ameaçaram desenterrar os corpos de seus filhos. Eles disseram que se eu não contasse a verdade, disse ela ao tribunal, eles tirariam meus filhos de seus túmulos e os arrancariam membro por membro. O Albany Times Union, que é o jornal, relatou que Mary Beth respondeu calmamente a quase todas as perguntas, mas ela lutou contra as lágrimas quando testemunhou sobre o que alegou ser uma ameaça policial de desenterrar os corpos de seus filhos. Ou seja, foi o único momento que ela se emocionou de verdade, né? É, exatamente. Bom, isso foi no julgamento, né, para decidir se essas declarações seriam aceitas ou não, e elas foram aceitas. O juiz não viu nada de errado, tinham várias testemunhas, né, ela podia ter parado o depoimento onde ela quisesse. E aí no julgamento, o testemunho médico foi complexo e envolveu vários médicos, todos especialistas que tinham opiniões diferentes sobre as tendências perturbadoras das crianças da Mary Beth de morrer repentinamente e sem explicação. Alguns desses depoimentos ajudaram a defesa e outras porções eram extremamente prejudiciais. O Dr. Bradley Ford, que examinou a Tammy quando ela ainda estava viva, aconselhou aos Tinnins que, por conta do histórico familiar, um monitor de berço deveria ser instalado. Ele disse, se seus filhos estão todos morrendo quando dormem, instala uma câmera, né, no berço. Faça alguma coisa, meu filho. Pariu, né, cara? Isso. Esse dispositivo ia soar um alarme se a Tammy parasse de respirar. E, curiosamente, a Mary Beth recusou. O médico disse o seguinte, o monitor foi recomendado, mas os pais decidiram não usá-lo. Não precisa, né? Não. Que isso? Pra quê? Bom, ironicamente, o médico não insistiu no monitor porque a bebê estava muito bem de saúde. Era uma criança saudável, não tinha nada de errado com ela. Ele falou, bom, essa aqui não vai morrer, né? Tá tudo bem com ela. Mas, né? Porra nenhuma, né? O Dr. Thomas Oram também testemunhou sobre a causa da morte. Ele negou que a Tammy morreu de síndrome da morte súbita infantil e falou o seguinte, estou dizendo, senhor, em essência, que cheguei à conclusão definitiva e positiva de que essa criança foi sufocada. Essa seria a única coisa que responderia a todas as evidências. O júri, então, deliberou por quase 20 horas em 3 dias. O painel até relatou mais tarde que havia pelo menos alguma confusão inicial sobre a relação do Estatuto de Assassinato de Nova York. Eles só estavam confusos com relação ao estatuto, não era nem sobre se ela ser culpada ou não. E aí, quando essa incerteza foi esclarecida, eles rapidamente tomaram uma decisão. Na tarde de 17 de julho de 87, a Mary Beth Tinning, então com 44 anos, foi considerada culpada de assassinato em segundo grau na morte da Tammy Lynn, mostrando uma indiferença depravada à vida humana. Isso são palavras deles. O júri não concordou sobre a questão de saber se ela realmente pretendia matar a criança, mas as suas declarações à polícia foram o fator principal na decisão do júri. Em 2 de outubro de 1987, Mary Beth foi levada ao tribunal do condado de Schenectady pela última vez. O juiz Clifford T. Harrigan foi o juiz de condenação. A condenação de Mary Beth foi de 20 anos à prisão perpétua, embora o gabinete do procurador distrital tenha prometido processos adicionais pelas mortes das outras crianças, coisa que nunca aconteceu. Em agosto de 89, Mary Beth foi indiciada pelos assassinatos de Nathan, de 6 meses, Timothy, de 16 dias, e, no entanto, as acusações foram retiradas posteriormente devido à falta de provas. Tammy Lynn foi o único assassinato pelo qual Mary Beth foi condenada. Qual poderia ter sido o motivo por trás do comportamento bizarro de Mary Beth em relação aos filhos? Alguns investigadores acreditam que ela se apaixonou pela atenção e simpatia que recebia após a morte de cada bebê
E talvez também pela gravidez, né? Pelo momento de estar grávida. E alguma necessidade psicológica profunda pode ter sido satisfeita pela consideração que amigos e parentes demonstraram por ela. Em cada um dos procedimentos fúnebres, Mary Beth sempre foi o foco da atenção. Ela era vista principalmente como uma vítima de alguma terrível tragédia desconhecida que nenhuma mãe gostaria de vivenciar. Isso pode ter dado a ela uma sensação única de que ela era alguém especial e merecedora de atenção que todos dedicaram a ela, apesar das circunstâncias mórbidas, né? Esses sintomas apontam para uma condição psicológica rara e misteriosa chamada Síndrome de Munchausen por proxy. Essa aflição inspira a mãe a abusar fisicamente de seu filho em busca de atenção e que a vejam como salvadora ou sofredora. E a gente viu isso no... Como chama aquele caso, Bru, que tem o seriado? Didi e Gypsy Blanchard. Episódio 31 do podcast, se você não ouviu, escuta Isso. lá. E tem um filme também, tem uma série da HBO, não tem? Uma série muito boa, que é The Act. Isso, e aí também tem um filme na Netflix que é inspirado, que chama... Que é com aquela mina do American Horror Story, sabe? A Sarah Paulson. E, enfim, gente, se vocês procurarem lá no Netflix Didi Blanchard, vocês vão encontrar esse filme. Enfim, essa condição é basicamente esse resumo ali que eu coloquei, né? Tipo, a mãe quer atenção pra ela, seja como salvadora daquela criança que está sofrendo, como foi o caso da Didi, né? Que fazia com a Gypsy, fazia ela sofrer todo tipo de abuso, dizendo que a menina estava doente. Porque ela era salvadora, olha só como ela é guerreira, né? Cuidando da filha, sozinha, e não sei o que, olha quanto problema de saúde a menina tem, bibi. Ou como sofredora, que é o caso da Mary Beth, que olha, coitada, né? Perdeu tantos filhos, nossa, que situação horrível, quem que passaria por isso e continuaria tentando ter filho, né? Então, é basicamente isso. A gente falou mais sobre essa síndrome no episódio da Didi e Gypsy. Então, se você quiser saber, escuta lá, que esse aqui já está muito longo. Se eu colocasse mais sobre isso aqui, ia ficar gigantesco. E lembrando que, gente, isso não é o nosso diagnóstico, que a gente não é psicóloga, nem psicoterapeuta. Isso daqui são desconfianças do que pode ser, tá? Só isso. Porque é a única coisa que explica, né, da Mary Beth. Bom, ela tentou a liberdade condicional diversas vezes e sempre foi negada. O Conselho de Liberdade Condicional leva vários fatores em consideração, né? Incluindo a compreensão do preso sobre o crime, remorso, responsabilidade e reabilitação. Eles querem saber se a pessoa entendeu o que ela fez de errado, se ela se arrepende, se, né, ela vai mudar o comportamento. E a Mary Beth sempre falhava em todos esses pontos. Mas aos 76 anos, ela foi finalmente libertada em liberdade condicional em 21 de agosto de 2018. Ela cumpriu mais de 31 anos da sua sentença, né, que era de 20 anos até perpétua, era enquanto durasse até ela conseguir sair. E o marido dela, o Bananão, que apoiou ela durante todo o encarceramento, estava lá. De pijama, né? Ele estava lá esperando ela sair da prisão. Ele continuou do lado dela. Apesar de ela ter matado 9 crianças. 9 bebês. Bebês, gente. Não é nem criança, né, cara? Menos de 2 anos é bebê. Nossa, cara. Que surreal, né? Ela é uma serial killer, basicamente, né? Serial killer de bebê. Bom, como parte da sua libertação, a Mary Beth permanecerá sob supervisão de liberdade condicional pelo resto da vida, e um porta-voz do Departamento de Correções afirmou que ela mora no condado de Schenectady, de novo. Shenanigans, ela voltou para lá, no interior do estado de Nova York, e ela também tem toque de recolher e deve comparecer a um aconselhamento sobre violência doméstica, regularmente. Parabéns. E ao pessoal perguntando aqui no chat, o marido foi responsabilizado? Não, mas eu também acho que deveria ter sido, pelo menos por negligência, de não ter feito porra nenhuma. Cara, isso se não for cúmplice, né? Não sei, realmente, não sei mesmo. Pode ser, né? Cúmplice pode ser, sei lá. Enfim, o Bananão ficou tudo bem e eles ainda estão vivos. Ela tá com 78 anos agora. E é isso, gente.
essa história horrível de hoje. Eu tô revoltada, minha pizza tá até gelada aqui. Então, gente, é muito, muito cara. É muito horrível. Ela é um serial killer de criança, né? Isso que é o pior de tudo. É o que a Camila Tred falou aqui pra gente no chat do Mil. Ela falou assim, que ele apareceu lá na cadeia pra agradecer por ter cumprido a pena pelos dois, né? Só isso explica, né? Porque, sério, gente, esse homem... Bom, muito obrigada pra você que acompanhou o programa até aqui. Se você quiser apoiar o 1001 Crimes, 1001crimes.com.br, a gente tá no PicPay, tá no Apoia-se. Não, e Catarse. no Catarse. E se você quiser conhecer a nossa loja, Loja 1001 Crimes no Instagram, e também lá no nosso site tem a lojinha. Isso, loja.1001crimes.com.br. Inclusive, eu preciso postar no Instagram da loja, não postei mais nada, culpa minha. Realmente, gente. Mas ainda tem coisa, comprem nossas canequinhas, comprem as camisetas, porque eu gastei o meu dinheiro pra comprar, a gente tem que botar o dinheiro de volta na minha conta, por favor, né? Me ajuda aí a acabar com o estoque. Gente, vou fazer um episódio só das habilidades de negócios da Bruna. Gente, é uma confusão, porque as contas tem tudo meu nome. Aí, às vezes, vem cobrança, não sei se é pra mim, se é pro 1001, mas tá no meu nome também, não sei, tá ali, né? Mas o dinheiro eu cuido, Bruna tá? devendo pra Giona. Eu não gasto o dinheiro do podcast comigo, não, isso aí eu nunca fiz. Não, isso não, gente, isso não. Mas é que é bonito de se ver, né? E uma coisa, algumas pessoas tinham dúvida, né? O que a gente faz com o dinheiro do apoio? A gente paga nosso editor, que é o Micael. DJ, manda um beijo pro DJ. Beijo pro Micael. E a gente também paga Kindle, equipamento pra gente. A gente precisou comprar fone de ouvido outro dia pra Jéssica, pra mim também. A gente comprou um Kindle pra mim e pra Jéssica. A gente paga a nossa assinatura do Spotify, da Amazon, que a gente usa pra pesquisa também. E é isso, gente. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente tem o caixinha do 1001, que tem lá o dinheirinho pra quando precisar. Mas então, não é muito não, gente. É tipo assim, ó. Eu tô querendo que a gente assine o Audible, né? Que é de audiobook. Mas eu descobri que é muito caro. E é em dólar, né? Tipo, mano, gente, é muito caro. E tipo assim, a gente tá tentando economizar pra gente fazer as mercadorias do site, essas coisas. Paga o servidor também do site. Então, assim... Qualquer dinheiro que você der vai estar ajudando a gente, com certeza, se não agora, no futuro, porque a gente deixa guardadinho lá para quando precisar. E a gente usa para pesquisa também, comprar livro, enfim, gente. Você ajuda o podcast a crescer e contribuindo, cada vez mais gente contribuindo, você ajuda a gente também, porque aí a gente vai ganhar um saláriozinho. Dia, e poder trabalhar só com o podcast. Estamos lá, né, na corrida para isso. E é isso, gente. Muito, muito obrigada, então, para todos os nossos apoiadores, vocês são maravilhosos. E se você quiser mandar sugestão de caso pra gente, manda no e-mail, por favor, gente. Pode mandar no Insta, mas a gente não garante que vai ter o episódio, porque no Insta a gente perde as coisas. E às vezes é eu e a Fabi ao mesmo tempo respondendo. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada. E até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijos.